Programa Espírita Quarta Dimensão. Você vê os espíritos, ouve os espíritos, sente os espíritos? Calma, isso não é nenhum fenômeno sobrenatural. Somos espíritos imortais e ao longo de várias reencarnações em corpos diferentes, nós fomos adquirindo a sensibilização de identificar o mundo à nossa volta. Uma curiosidade bastante interessante. Você já reparou que alguns felinos, eles movimentam a orelha para cima e para baixo, para frente e para trás? O nosso corpo humano, a orelha, possui 3 músculos que podem fazer esse movimento. Mas e por que nós não fazemos? Dizem os cientistas que no passado provavelmente fazíamos esse movimento. Porém, com a sensibilização nossa da audição, deixamos de fazer esse movimento. Você já reparou que os enamorados, eles se beijam de olhos fechados? Mas qual o motivo disso? Dizem que é para sentir ainda mais o toque eletromagnético do outro corpo. Tudo isso é evolução, é a busca do ser humano para identificar o movimento à volta. Por isso, não critique aquilo que você já adquiriu ao longo dessas reencarnações. O que precisamos é saber as nossas conquistas já realizadas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. George Vale Owen, célebre médium inglês, desencarnado a 9 de março de 1931, esse periodista foi Lord Northcliffe, que o fez publicando nada menos que os escritos recebidos mediunicamente pelo famoso médium britânico reverenciado George Vale Owen. As publicações do Correio Semanal, contendo tais espíritos, despertaram inusitado interesse tanto na Inglaterra como em outros países, o que, aliás, redundou no ataque sistemático por parte das igrejas, que movimentaram todos os seus recursos materiais com o objetivo de minorar os catastróficos efeitos que estavam produzindo em todas as camadas da sociedade os escritos de Vale Owen. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima de Rômulo Leite, sempre trazendo a sua contribuição aqui para você e nós também aqui, a equipe do Quarta Dimensão. Gostamos de estudar Espiritismo, afinal de contas, é a ciência consoladora. Teve dúvidas? Basta pesquisar nas obras básicas, à luz do Espiritismo, e passamos a entender muito mais as coisas de Deus. Tudo bem, meu querido amigo? Tá tudo bem, é sempre uma honra estar aqui mais uma vez no programa Quarta Dimensão, com essa oportunidade que nós temos de trazer um pouco de esclarecimento, de conhecimento, que pode transformar isso em alegria e em consolação para aqueles que sintonizam conosco, internautas, telespectadores. Tudo bem. Bom. Rômulo, como sempre, e nós trazemos o assunto Deus, sua natureza, e nós dentro desse contexto, mas algumas pessoas não gostam muito de estudar Deus. Mas é necessário, afinal de contas, fomos criados, há uma natureza à nossa volta. Não entender Deus, basicamente você sempre estará em conflitos. A depressão vem, a falta de visão de vida, o porquê eu nasci. Então, esse programa ele tem o objetivo de trazer Deus como nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou Ele. Deus é amor.
E hoje nós vamos trazer uma questão do Livro dos Espíritos, que além de nós nos preocuparmos em saber que é Deus, nós devemos entender que Ele nada faz para nos prejudicar, e às vezes nós damos uma de mal criado. Olha a pergunta 1, 2, 3 de O Livro dos Espíritos, Progressão dos Espíritos. Por que Deus... Não, a pergunta é: por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar caminho do mal? Será que Ele nos criou para o caminho do mal? E eis a resposta dos imortais: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. E em algumas questões do Livro dos Espíritos, os imortais, eles dão essa resposta, né, Rômulo? Sim. Queres saber, queres tomar conta, queres questionar Deus? Eles buscam nos colocar no patamar da criação. Devemos entender a pergunta e a resposta. Rômulo Leite, vamos dar uma esclarecida aí, porque às vezes a gente dá uma de mal criado mesmo, né? Fruto da nossa ignorância, da nossa pequenez intelectual e moral, né? Não foi à toa que Jesus, já naquela época, asseverou a todos aqueles que estavam com Ele que pudéssemos buscar o conhecimento, para que o conhecimento pudéssemos nos libertar. E o conhecimento começa com o que é Deus. Porque muitas das pessoas acreditam que Deus é um ser, né? Já uma das leis divinas que existe em todo o universo, tanto para as coisas físicas quanto as coisas espirituais, é a lei do progresso. Então o progresso rege o universo. Então nós estamos hoje com essa condição humana de Homo sapiens. Mas nem sempre foi assim. Nós já viemos lá da época da pré-história. Ou mais ainda, passamos por todos os reinos. Já passamos como espíritos simples e ignorantes pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que hoje estamos no reino hominal, na busca de obter requisitos para chegar aonde nosso destino final, que é o reino angelical. Pois bem, então essa pergunta aí, ela tem duas partes, né? Como diz aquele filme de terror, vamos desmembrar por partes, né? Primeiro, essa questão de Deus. Deus não é um ser, um velhinho numa poltrona a julgar, não. Acho que é na questão 17, salvo engano, no Livro dos Espíritos, diz que no universo só existe 3 coisas: espírito, uma coisa que pensa; matéria, uma coisa que não pensa; e Deus. Ora, se existe espírito, matéria e Deus, logo, Deus não é nem espírito, nem matéria. Veja que a gente está agora que a gente não sabe mesmo o que é Deus. Porque tudo que existe, que você possa imaginar, só pode ser espírito e matéria. E Deus não é nada disso. Então, é uma coisa extremamente difícil do homem compreender ainda hoje. Mas nós podemos conseguir compreender um pouco das suas atribuições. Quais são uma das atribuições? Uma delas é que Ele é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo. Então Ele tem que ser bom, Ele tem que ser sábio e tem que ser justo. Ora, se Ele é bom, sábio e justo, as leis dele tem que ser assim também. Sim. Né? Ora, aí Allan Kardec foi até chamado a atenção nessa pergunta, né? Como ousas, né? Como ousas? É porque o homem até hoje acha que é o dono da razão. Só existe aquilo que conhece. Nós estamos muito longe sequer de nos conhecer, quanto mais conhecer o universo, né? Muitos não se conhecem, não sabem nem o que são, o que estão fazendo aqui, porque existe sofrimento, se é que existe sofrimento, né? Porque morremos, etc. Aí tem essa questão.
Ora, como é que um Deus que é infinitamente bom, se você é bom para o seu filho, que você é imperfeito, comparado a Deus, como é que Deus, que é infinitamente bom, vai deixar uma criatura que são seus filhos sofrerem pelo mal? É que nós temos a visão acanhada, muito pequena, só vemos a questão aqui. Veja, por exemplo, meu amigo, uma criança, quando está começando a andar, se ela tropeçar ali, ela vai chorar. Se ela ver alguma pessoa ali que possa ampará-la para ela voltar a caminhar, ela sorri e vai embora. Mas se não tiver ninguém, ela vai ter que se virar para levantar e chegar até o seu destino. Isso, a mãe vendo isso, não vai dizer, poxa, ainda bem que ela se levantou e foi sozinho, já está aprendendo a andar. Mesma coisa somos nós. Vamos supor que Deus seja essa mãe. Nós somos esses bebês engatinhando. Então, Ele deixa nós passarmos pelas dificuldades, pelas vicissitudes, pelos obstáculos, com um único objetivo de nós conseguirmos aprender. Agora, Rômulo, é uma coisa assim, um tanto difícil as pessoas compreenderem isso. Nos dias atuais, é muito difícil entender esse lado de que Deus quer que a gente aprenda pelos nossos esforços. Está difícil entender isso hoje? Olha, não é que está difícil, é trabalhoso. E há uma coisa que o ser humano tem um certo asco, desde a época da Grécia, é uma coisa chamada trabalho. Tanto que o sonho de todo mundo é se aposentar, né? Porque o trabalho é que dignifica o homem, é o trabalho que vai fazer você ter mérito na tua evolução. Imagine que eu seja um jogador de futebol da seleção brasileira e eu estou na reserva. E a seleção brasileira ganha todas as partidas e chega com a taça. Você acha que eu vou ter o mesmo sabor daquela medalha se eu não fui uma vez no campo? Então tem que ter um mérito do esforço, na verdade. Então, em vez de Deus criar já nós perfeitos, Ele deu uma condição para a gente valorizar através dos nossos esforços. Então tem que ter mérito. Imagina que quando você ganha alguma coisa, você valoriza. Mas quando você ganha com esforço, às vezes você valoriza muito mais. Então, na verdade, não existe mal. Mal é a condição que nós vemos só no presente. E a gente tem que forçar esse trabalho? Em que sentido? Nesse sentido, porque eu gostei desse exemplo que tu deste aí da questão da seleção brasileira. Né? Tem gente que nem sequer joga, mas aí recebe a medalha, mas ele fica um tanto triste por ele não ter sentido que ele não se esforçou, mas ganhou. Ele fica triste. Será que se a gente forçar o trabalho, a gente vai começar a entender essas coisas de Deus? O trabalho também é uma lei divina. O trabalho também é uma lei divina. Tanto é, meu amigo, que nós só temos, como eu falei anteriormente, só daremos valor para as coisas que são conquistadas com sacrifício. Nós, na verdade, os filósofos dizem o seguinte: não existe errado, existe o caminho para o acerto. Então, se você está hoje aprendendo a dirigir, você já não vai aprendendo, já vai andando e vai pegar mais tarde. Você vai estancar o carro, você pode bater, você vai ter mais certas dificuldades, até você conseguir aquilo, aí você conseguiu, olha o mérito. Na nossa condição ainda, Deus nos deu inteligência. Então, se Ele deu inteligência para a gente, é para ser usada. Porque Deus, como infinitamente sábio, não faz nada que seja para não ser utilizado. Assim como nós estamos usando a comunicação para falar. Então, se Deus deu a inteligência para nós usarmos, é para a gente galgar aquela condição com nossos próprios esforços. Bem diferente se Ele abrisse nosso cérebro e já colocasse o conhecimento. Imagina você passar numa prova nota 10 com a cola que o teu amigo deu. Você vai passar. Mas lá no íntimo, será que você está dizendo assim, eu estou satisfeito de ter sido aprovado naquela matéria? Então, Deus sabe o que faz. Ele mostra que há necessidade. Tanto é que Jesus, já na época, dizia assim, bater a porta para que ela abra, né? Então, faça alguma coisa. Veja que Jesus sempre buscou as pessoas para trabalho. Ele subia um monte para ver que pelo menos, olha, te esforça pelo menos para subir um monte, né?
Então, não, dá para vir aqui, Jesus, você fazer a sua palestra aqui? Não, eu vou para o monte. Quem tiver pelo menos um pouco de vontade, aí sim. Só que nós ainda somos aquelas crianças. As crianças querem o brinquedo, quer mereça ou não. E se não merecer, se joga no chão e começa a chorar. Porque nós acreditamos que somos merecedores. Não, nós temos que conquistar as coisas. Na realidade, né, Rômulo, em vez de a gente questionar tanto o porquê Deus não faz isso, não faz aquilo, nós temos que realizar o trabalho da inteligência, buscando entender como funciona essas leis nas nossas vidas, né? Porque, veja bem, Kardec, ele questionou, mas aí os espíritos chamaram a atenção para que ele comece, não a questionar, mas a entender como funcionam as leis de Deus, né? Tanto é que quem passa pela dificuldade e consegue transpô-la, ele se sente feliz. Existe, não sei se é Mandela, talvez seja da autoria dele esta frase: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, você aprendendo, você está ganhando. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Os espíritos que já chegaram à condição de espíritos puros, chegaram à condição de Cristo, não foram criados por Deus a toque de mágica. Eles passaram por tudo isso. Colocam Jesus como Salvador, tirou nossos pecados, etc. e tal. Não, ele é o mestre. E até onde eu saiba, mestre é para ensinar. Então, troca a palavra salvar por ensinar. Então, eu amo Jesus como todo mundo fala, coloca decalque no carro, na moto, etc. Até tatuagem. Mas Jesus já dizia lá no Evangelho de João: se me amais verdadeiramente, guardai o meu mandamento. Digo, amigo, não venha só com adorações, faça o que eu te ensinei. Aí você está dizendo que está me amando. Muito bem. Esse é Rômulo Leite. Então nós devemos o quê? Buscar não questionar tanto Deus, mas sim fazer uso do atributo da inteligência e entender as próprias leis de Deus que estão aí ao nosso favor. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido telespectador, e sempre vamos abordar isto neste programa. Vamos aprender mais sobre o Espiritismo? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e Pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Distribuidora e livraria Aguinaldo Rosa. Uma linha de jogos infantis, livros infantis e atividades educativas. Uma grande variedade de livros juvenis e milhares de títulos. Romances, ficção, autoajuda, espírita e muito mais. Adquira já seu cartão Fidelidade e tenha desconto na sua compra. Fica na Travessa Lomas Valentina, 1198. WhatsApp 980 28 29 86. Um programa feito para as famílias, dá muita alegria, né? Alegria, entretenimento, informação. Isso, mamãe, papai, não tem cadeira na sala, você tá no chão. Tem um bloco agora, né? É um bloco agora, cure
universidades científicas. É o ciência espírita, né? Não, rapaz, não. Se você não sabe, então fique sabendo. Eu não sabia, agora eu tô sabendo. Vocabulário dia. Isso, ciência espírita é depois. Isso. Então vamos assistir? Bora. Vamos lá. Sossega aí e vamos ver as novidades que ela tem pra gente. Vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! Você já parou para se perguntar como a teoria da relatividade pode ser aplicada em nosso dia a dia? Criada por Albert Einstein em 1905, a teoria da relatividade é a noção de que as leis da física são as mesmas em qualquer lugar da Terra. Essa teoria explica o comportamento de objetos no espaço-tempo. Eletromagnetismo. Se você tem eletricidade em sua casa, você pode agradecer a teoria da relatividade pelo fato de os geradores de energia funcionarem o tempo todo. Isso acontece porque a movimentação de fios pelo campo magnético cria uma corrente elétrica, ou seja, Einstein propõe que um campo elétrico variável faz surgir um campo magnético também variável e vice-versa. Essa interação cria uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, transportando energia. Com isso, conseguimos montar os sistemas de abastecimento de energia que temos nos dias de hoje. Se você não sabe, então fique sabendo! Boa noite, gente! Tudo bem? Começando mais um Ciência Espírita Kids! E hoje estamos aqui com o nosso planetário e vamos falar deste planeta aqui, ó. O planeta Terra, o planeta escola. O planeta onde a gente reencarna para aprender muito. Estamos no mundo de regeneração. Legal, né? E hoje vamos falar sobre os movimentos que a Terra faz. Vem comigo! Movimentos da Terra. A Terra não é estática, ou seja, não está parada no universo. Portanto, está em constante movimentação. O planeta realiza diversos movimentos, como a rotação e a translação. Movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora. O movimento de rotação é responsável pela alternância de dias e noites. Movimento de translação. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, e assim percorrendo uma órbita elíptica. O movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A velocidade do movimento altera-se conforme a Terra aproxima-se ou se distancia do Sol. Quanto mais próxima do Sol, maior a velocidade, e quanto mais afastada, menor é a velocidade do movimento. Outra consequência do movimento de translação é a ocorrência das estações do ano. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! E aí, que socorro! E aí, gente? Chegou a hora do Clip Show! Isso, Clip Show! Olha, tá bacana mesmo. E tá muito legal. O Clip Show de hoje, rapaz, tem um ritmo bem bacana mesmo, bem assim. E o que é o Clip Show? O Clip Show? Rapaz, peraí que eu me esqueci. Me esqueci, rapaz! Ui! Tá me lembrando, rapaz? O que é? Eu estou me lembrando! Tá lembrando? Tô lembrando, rapaz!
que é? O que? Fala aí. Mesa girante. Mesa girante? É, sim, dos caçuleiros espírita. É mesmo, Chantilly? Foi onde tudo começou o espiritismo. Bora assistir, bora ver, bora ver. Mesa girante. Vai, tá girando, menino. Ah, legal. Nos meados de 50, de um século que se passou, o mundo inteiro se agitava com a novidade que chegou. Eram mesas que giravam durante as reuniões, que dançavam e se quebravam nas experiências dos salões. As pessoas perguntavam as mais diversas questões e colhiam encantadas brilhantes anotações. Fala, mesinha, a mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. As respostas traziam para os problemas soluções, mas ninguém ainda estudava. As mesas eram simples diversões. Houve então um professor que, entre outros, se distinguiu, coordenou os tais ensinos, o seu nome Rivail. As mesinhas se tornaram da doutrina o ponto de partida e legaram à humanidade um roteiro certo para as nossas vidas. Vamos lá, Chantilly, chegou a hora do abraço. Um abraço, aquele abraço. Aquele abraço. Legal. Um abraço é sempre bom, né, rapaz? Muito bom, um abraço. Muito legal, muito bacana um abraço, né? Então, um abraço vai para todas as crianças, todas as famílias lá de São Caetano de Oliveira. Ao nosso querido amigo Nelson Margalho, Lúcia Margalho, né? Bacana. Um abraço para você que está nos assistindo. Um abraço para A galera do Cetrasol. Cetrasol. E para você. Pra mim? Meu irmão, legal. Nós somos bem unidos, tá? Bem unidos, né? É, exatamente. Exato. Me presta R$50. R$50? Não tem! Tá grande! Tchau! Você sabia que o Brasil é um dos países com o maior índice de estresse? O estresse é um sentimento muito perigoso porque nós sempre jogamos a responsabilidade sobre ele nos eventos externos. Nós culpamos o trânsito, a nossa família, o nosso emprego, as nossas condições financeiras. Nós culpamos tudo, menos a nós mesmos. E eu nem vou citar todas as doenças que ele pode causar, porque são muitas, já que ele prejudica o corpo como um todo. E além disso, também serve de gatilho para outras alterações mentais, como a depressão, já que ele diminui a serotonina do corpo, que é um neurotransmissor essencial para o sentimento de bem-estar. Para combater o estresse, é preciso cuidar do corpo e da mente. Do corpo, praticando o exercício físico que mais te agrade, ou que menos te desagrade, e da mente buscando fazer, ainda que no seu tempo livre, aquilo que você gosta e que verdadeiramente te causa prazer e bem-estar. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.